Bom, bom dia a todos. Uma conversa sobre filosofia. A ideia é a gente comentar algumas questões do Enem, em especial as questões sobre os povos indígenas. Eu tirei essas questões do vestibular da Unicamp de 2019. Primeira questão diz o seguinte: leia o texto a seguir, escrito por professores Guarani de São Paulo, e assinale a alternativa correta. Na tradição, nossa tradição, tem muitas aves em que não matamos porque nós respeitamos, pois em determinadas ocasiões algumas aves trazem notícias. Essas notícias podem ser boas ou ruins. Uma dessas aves é o beija-flor. Um beija-flor que entra em sua casa ou fica pairando em frente à sua porta certamente está anunciando uma visita bem interessante. O canto do bem-te-vi anuncia a vida de uma criança, ou seja, anuncia a gravidez. O tucano anuncia a chegada da chuva. Depois, quando vai começando a parar a chuva, eles também cantam. Esses são alguns exemplos, mas o conhecimento guarani a respeito das aves é bem maior. Bom, de acordo com o texto, o povo guarani acredita que. Então, a primeira coisa que eu peço, que eu recomendo, é identificar a principal palavra da pergunta, né? Que é acreditar. O povo guarani acredita que. Então, ele está perguntando no que o povo guarani acredita, no que o povo guarani tem crença. Qual que é o pensamento dele em relação a algum assunto, né? Que no caso são as aves, né? Então o povo guarani acredita que para que uma gravidez aconteça tem que haver o canto do bem-te-vi? Não. Está dizendo que o canto do bem-te-vi anuncia a vida de uma criança, né? O bem-te-vi sente que aconteceu uma gravidez, né? Não quer dizer que para que ela aconteça o bem-te-vi tem que cantar. Muitos pássaros devem ser respeitados porque eles trazem notícias. Acho que aqui tem a ver com a crença do povo guarani. Vamos ver se as outras são mais próximas ou se essa aqui é a melhor. C. Os pássaros só trazem boas notícias quando cantam perto da aldeia. Não, né? Os pássaros trazem boas e más notícias. O canto do tucano provoca a chuva e quando ele canta de novo a chuva para. Não. O tucano anuncia a chegada da chuva. Depois, quando ela vai começando a parar, o tucano anuncia que está chovendo e ele canta também quando ela para de chover. Não quer dizer que ele provoca a chuva, né? Então aqui tem alguns trocadilhos que podem confundir. Acho que é importante estar atento nesses trocadilhos. Eu vou fazer aqui a questão que eu coloquei, a questão 3, né? Que tem uma imagem de uma indígena. Bom, a questão 3 fala sobre invasão de propriedade. Projetos de leis que transmitam no Congresso pretendem endurecer as regras contra as invasões de propriedades rurais no Brasil. Pelas propostas, as invasões vão ser classificadas como terrorismo, como pena de até 30 anos de prisão e uso imediato da força policial. Está disponível no canal Rural. Bom, aí a segunda imagem tem uma indígena olhando para cima e perguntando: então você é contra a invasão de propriedade? Ótimo. Quando vai desocupar a minha terra? Então a segunda imagem, fonte é Pinterest. Considerando o que se afirma no texto 1, ou seja, sobre a lei sobre a invasão de propriedade, né, a nova lei, né, novos projetos de lei,
As perguntas feitas pelas meninas indígenas, pela menina indígena no texto 2 revelam. Então, qual que é a principal palavra aqui? Revelar. O que é revelar? É tirar o véu, mostrar, evidenciar. O que a pergunta da menina indígena revela, apresenta, mostra, de acordo com o texto 1, né? Então ela revela a sua surpresa com o fato de que o Congresso Brasileiro vai finalmente se preocupar com as terras indígenas. Não sei se ela está surpresa com isso, né? Acho que não, né? Porque na verdade ela sabe que essa lei não é para favorecer ela, né? É para que os próprios indígenas não ocupem as terras, né? E outras pessoas depois, os portugueses, não invadam as terras. Então essa pergunta da indígena revela a contradição demonstrada pelo Estado brasileiro no que se refere à questão da ocupação das terras. Acho que essa é mais certa, né? O que é a contradição? Aquilo que se diz contrário, né? Então o Estado fala alguma coisa contra ele próprio, né? Uma vez que foi ele que ocupou as terras, né? Uma vez que foi ele que invadiu as terras indígenas, né? Então talvez essa aqui seja mais correta. C. O interesse de políticos brasileiros em zelar pelo direito de todos os cidadãos do país à propriedade? Não, porque ele não está levando em consideração a particularidade dos povos indígenas, né? Então a pergunta dela revela a sua esperança de que também os invasores de terras indígenas venham a ser considerados terroristas? Acho que não, né? Porque se isso for acontecer, você não vai fazer um projeto de lei. Você vai pegar um avião, vai voltar para a Europa e não vai voltar, não vai vir para o Brasil, né? Ou melhor, não vai deixar de ocupar o Brasil, né? Bom, espero que eu tenha ajudado. Eu vou colocar debaixo do vídeo o link das questões e vocês vão poder consultar.